Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O rei Joás mostra que religiosidade não é obediência. Vamos procurar lembrar quem foi o rei Joás. Em 2 Crônicas 24, nós temos ele com 7 anos começando a reinar. Ele era fruto de um milagre. Na verdade, a avó dele, Atalia, tinha mandado matar toda a família real para que ninguém houvesse que pudesse reinar no lugar do filho dela, Acasias, que tinha morrido. E ela quis ser rainha no lugar e dominar, e por 6 anos ela dominou, fez um estrago. Ela não tinha condições de governar e fez um estrago em Judá. Mas o sacerdote Joiada organizou uma rebelião e conseguiu colocar o Joás, que estava escondido desde 1 aninho de idade, era um bebê. Com 7 anos, ele foi colocado como rei. É claro que não tinha condições de reinar, mas ele foi acompanhado pelo tio, sacerdote, e por outros tutores e ministros e autoridades que ajudaram, e o governo foi bem. Então nós achamos que isso é bom, e no entanto o decorrer da história mostrou que não estava bem. A mesma coisa nós vemos com um descendente dele, o rei Josias. Foi um rei bom e o povo andava mal. O profeta Jeremias profetizou que tudo ia mal na época em que o rei Josias reinava, sendo considerado um rei bom, que também começou a reinar novinho, com 8 anos de idade. O Joás começou a reinar com 7 anos de idade, obedecia ao tio dele, o sumo sacerdote Joiada, e foi tudo bem. Nós temos neste capítulo 24 de 2 Crônicas a descrição de um fato muito interessante, que é registrado como fato, mas que depende de análise e interpretação por quem lê. O Joás pequenininho ainda mandou reformar o templo. Ele achou que o templo estava muito caído, muito danificado com o tempo e precisava ser restaurado. E mandou que o sacerdote Joiada restaurasse o templo. O sumo sacerdote Joiada, tio dele, ou não achou que aquilo era tão importante, ou os recursos não eram suficientes, ou os sacerdotes precisavam ter prioridade no seu sustento. Por alguma razão, o sacerdote Joiada não atendeu o que o rei queria, mas também não é trazida na Bíblia a razão pela qual ele agiu daquela maneira. Interessante isto. O sacerdote Joiada não atendeu, mas também não brigou, não questionou. O tempo passou, o rei Joás cobrou e ainda não foi atendido. Lá pelas tantas ele disse: ô meu tio, o sacerdote Joiada, agora eu vou fazer isso, vou botar uma caixa ali para as pessoas trazerem a oferta. Na verdade, essa oferta era estabelecida lá na lei para serviços extras, como a construção do templo. Não era um dinheiro para os sacerdotes, não era por sacrifícios, era uma oferta instituída lá, pouquinha coisa por cada pessoa, mas todos tinham que dar aquela oferta. E o rei Joás estabeleceu, botou um gasofilácio lá, o cofre, para que todas as pessoas fossem lá e colocassem a sua oferta. Na época era só moeda. E eles então, de tempos em tempos, iam lá e tiravam o dinheiro e davam aos que trabalhavam na obra.
eles passaram a não misturar. Essa oferta para a construção era só para construção e reforma do templo. E as ofertas de sacrifícios, ofertas pacíficas, holocausto, tudo isso seria para os sacerdotes. E ali, então, aquela oferta específica era só para a reforma do templo. E assim foi feito. O templo foi reformado, tudo muito bonito, e não se tem mais consequência daquilo. A impressão que me dá é que o coração do rei Joás se engrandeceu. À medida que ele foi crescendo, se assumindo como homem, com liberdade, com autoridade, ele começou a desprezar o tio dele. O tio já ficou velho, 130 anos, e já não tinha muita influência. O templo estava restaurado, aquilo era um chamariz, um atrativo, o templo era bonito, suntuoso, imponente, as pessoas ficavam impressionadas, começaram certamente a fazer as festas e as pessoas vinham em multidão para as festas. A impressão que me dá é que o rei Joás se engrandeceu, se envaideceu e achou que ele sabia o que fazer. E começou a desprezar o sacerdote Joiada, tio dele. Esse é um velho que ele já está mais para lá do que para cá. Na verdade, o sacerdote Joiada morreu com 130 anos de idade. E idade naquela época era como hoje. 130 era 130 hoje. Então, é uma situação assim delicada. Ele já estava bem fraquinho, não podia interferir mais no reino. E o Joás se sentiu rei. Quando morreu o sacerdote Joiada, aí que o Joás se fez e aconteceu e revelou onde estava o coração dele. Eu gostaria que você entendesse isto. E vieram os príncipes, autoridades, e disseram: olha, não é bem assim, essa religião está um pouco antiquada, a gente tem que mudar, essas coisas não são bem assim, no mundo inteiro a gente tem que atentar para a modernidade, a gente tem que se abrir e tal. E o rei Joás cedeu e começou a mudar as coisas e aceitar ídolos, aceitar cultura de outros povos, influências várias, e se desviaram completamente do caminho do Senhor. Deus levantou o Zacarias, filho do sacerdote Joiada, como um profeta, e ele enfrentou o rei Joás e disse: ó rei Joás, Deus está mandando que se voltem para ele, vocês estão transgredindo o mandamento do Senhor, assim Deus vai abandonar vocês. O rei não quis ouvir. Interessante, isso revela o coração do rei Joás. Ele não quis ouvir, se irou e mandou matar o sacerdote Zacarias. Jesus lembra isto lá no Novo Testamento. Foi morto ali na frente do altar, um desrespeito tremendo a Deus. Pois é, e o rei Joás morreu em triste agonia, assassinado. Foi muito triste o fim dele, o que mostra o coração dele, onde estava, apesar da religiosidade dele em reformar o templo. Cuidado, quando alguém está com um templo muito bonito, quando alguém está fazendo uma obra muito bonita, de aparência, reuniões maravilhosas, ajuntando muita gente, reuniões bonitas, a religiosidade não é prova de um coração sincero, e as circunstâncias vão revelar. O tempo vai mostrar onde está o coração de cada pessoa, e o que Deus quer não é aparência, não é religiosidade, e o rei Joás nos ilustra isso. Aparência, religiosidade, isso encobriu onde estava verdadeiramente o coração dele. Nós somos enganados continuamente com pessoas beatas, religiosas, com aparência de piedade,
Mas isso já é desde a época do apóstolo Paulo que nos exorta. Cuidado, a aparência é tudo muito bonito e o coração não está ali, não é obediente, não é submisso. Cuidado. Observe isso e aprenda. Religiosidade não é o que Deus quer, não é obedecer a Deus.